Fala galerinha da Olimpíada, professor Leandro Morgado aqui e atendendo a pedidos a gente voltou com os treinamentos aí para o BMAP 2020, resolvendo questões de provas passadas. Vídeo de hoje, galera, uma questão no capricho que a gente vai precisar de muita lógica e também de aritmética, tá? Então fica ligado, vamos que vamos para mais um treinamento. Bom, galera, essa é uma questão de 2012 da UBMAP, níveis 1, 2 e 3. Inclusive, foi a última questão da prova do nível 1 e a última da prova do nível 2. Né? Quer dizer, é pauleira. Aqui não tem moleza, não. Tá? E a gente vai fazer o possível aí para resolver ela passo a passo, para todo mundo entender bem o que está acontecendo. Tá? Basicamente é o seguinte, ó, 3 casais fizeram compras em uma livraria. Aí ele começa a falar sobre quantidade de livros, entendeu? Vitor comprou 3 livros a mais do que Lorena, Pedro comprou 5 a mais que Cláudia e basicamente, gente, o que a gente tem que descobrir é quem é a mulher de quem é o marido de quem. Tá? Isso é uma questão de associação lógica, né? Inclusive, por exemplo, a letra B, ó, a letra B está afirmando que o Pedro é marido de Cláudia, né? A letra E está falando que o Vitor é marido de Bianca. Tá? Então, basicamente, a gente tem que associar, né, as mulheres aos homens e também tentar ter uma ideia de quantos livros as pessoas compraram. Tá? Tem uma informação muito importante aqui, gente, no enunciado. Né? Depois eu vou dar um tempinho, vocês vão ler com calma. Mas assim, ó, essa informação é fundamental, tá? Cada homem comprou 4 livros a mais do que a respectiva esposa. Né? É isso que a gente vai usar para associar o marido à mulher, tá bom? Então, como sempre, vou dar aquele tempinho, lê o enunciado com calma, tenta fazer um rascunho e logo em seguida a gente confere a resolução passo a passo. Bom, pessoal, eu não sei se vocês perceberam, mas eu acho que quem está ligado no canal percebeu. Essa questão é muito parecida com uma outra questão que a gente resolveu do banco de questões, chamada Passeio de Casais. Tá? Inclusive eu vou colocar a recomendação do vídeo aí para vocês, né? Quem quiser dar uma olhadinha depois, né? Mas é muito parecida, é a mesma ideia, entendeu? Associação lógica, e não esquece que numa questão de associação é muito útil tu fazer uma tabelinha. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar os homens, vamos colocar as mulheres numa tabelinha e aí a gente vai tentando descobrir quem que é marido de quem que não pode ser mulher de quem e assim por diante. Tá? Então o que o tio vai fazer agora é montar a tabelinha da associação dessa questão. Então olha só, gente, já montei a tabelinha, né? Os homens eu coloquei aqui nas colunas. Né? Detalhe que ele só fala o nome de 2, né? Vocês perceberam? Ele fala do Vitor, ele fala do Pedro e o outro ele não fala. Aí eu deixei H, tá bom? H de outro homem. E tem as 3 mulheres, Lorena, Cláudia e Bianca, que eu coloquei nas linhas. Tá? Aí como o tio falou, gente, informação fundamental é que cada homem comprou 4 livros a mais. Tá? Tem que estar sempre com esse número na cabeça, 4 livros a mais do que a esposa. Então vamos lá, vamos ler com calma e vamos tentar ver as informações. Tá? A primeira informação está dizendo que Vitor comprou 3 a mais do que Lorena. Tá? Qual é a conclusão que a gente chega daí, gente? Se o Vitor comprou 3 a mais do que a Lorena, o Vitor não pode ser o marido da Lorena. Tudo bem? Porque cada marido comprou 4 a mais, né? Então eu já vou fazer o seguinte, ó, eu já sei que o Vitor não é marido da Lorena. Né? E outra, né? Pedro comprou 5 a mais que Cláudia. Como o Pedro comprou 5 a mais que Cláudia, a mesma ideia. Né? O Pedro eu já sei que não é o marido da Cláudia. Então deixa eu colocar aqui na tabelinha. O Pedro não é marido da Cláudia. Maravilha, já estamos andando. Aí uma outra informação que ele deu, gente, que a gente vai precisar de muita lógica, é a seguinte, olha só. Lorena e Cláudia compraram mais livros que Bianca, que só comprou 3 livros. Né? Então vamos colocar aqui, eu já descobri que a Bianca comprou 3 e eu já sei também que a Bianca foi a que menos comprou. Né, gente? Então olha só, o que a gente precisa para andar agora? Tá? Como eu falei, lógica pura. O Pedro comprou 5 a mais que a Cláudia e a Cláudia, por sua vez, comprou mais que a Bianca. Tá? Consequentemente, gente, a diferença entre o Pedro e a Bianca é maior que 5.
E se a diferença entre o Pedro e a Bianca é maior que 5, aí eu já matei, né? O Pedro não pode ser marido da Bianca. Tá? Então, mais um não aqui para minha tabelinha. O Pedro não pode ser marido da Bianca e a gente conseguiu chegar na primeira conclusão, gente. Automaticamente, o Pedro só pode ser marido da Lorena. Né? Então, vamos colocar um sim aqui e uma coisa maravilha a gente já descobriu. Né? Aí a Lorena não é mulher do Vitor e a Lorena também não é mulher desse homem aqui que a gente não sabe o nome. Tá? Tá quase lá, galera. Quase lá. Só tá faltando umas coisinhas aí para a gente finalizar. Olha só, vamos pensar um pouquinho no que a gente descobriu e vamos pensar também na aritmética da coisa. Né? Porque olha só, eu acabei de descobrir que o Pedro é marido da Lorena, né? Então vou colocar aqui. Aqui eu tenho o Pedro, aqui eu tenho a Lorena. Outra informação que eu tenho desde o começo é que cada marido comprou 4 livros a mais que a esposa. Maravilha. Então, digamos que a Lorena comprou X. Então, eu não sei quantos ela comprou, né? Vou colocar o X ali. Se ela comprou X, gente, o Pedro comprou quanto? Isso, né? Pedro comprou 4 a mais. Se ele comprou 4 a mais, ele comprou X mais 4. Exatamente, é a aritmética da coisa. Tá? Aí, olha só. Vamos lá. Vitor comprou 3 livros a mais do que Lorena. Né? Eu estou voltando naquela informação inicial. Consequentemente, gente, o Vitor só pode estar aqui, né? O Vitor está entre os dois e eu sei que ele comprou 3 a mais. Se ele comprou 3 a mais, ele comprou X mais 3. E, finalmente, eu sei que o Pedro comprou 5 a mais que a Cláudia. Se o Pedro comprou 5 a mais que a Cláudia, onde é que aparece a Cláudia nesse diagrama? Né? A Cláudia aparece aqui, né? Isso. Como o Pedro comprou 5 a mais, então a Cláudia comprou X menos 1. Tudo bem? Porque a diferença entre a Cláudia e o Pedro tem que dar 5, né? E daí eu tenho daqui até aqui, eu tenho 4, depois mais 1 aqui vai dar 5. Então tá fechando, tudo certinho. Mas aí, gente, o que a gente consegue descobrir, né, com essa aritmética básica aí? A gente consegue descobrir que a diferença do Vitor para a Cláudia é exatamente 4. Né? 3 aqui mais 1 aqui, a diferença vai dar 4. Consequentemente, opa! Se a diferença vai dar 4, coisa linda, gente. O Vitor é marido da Cláudia. Tá? Então, a gente já consegue colocar mais um sim na nossa tabelinha. Descobrimos que o Vitor é marido da Cláudia. Tá? Consequentemente, a Cláudia não é mulher do desconhecido, né? E aí, a gente descobriu a mulher do desconhecido é a Bianca. Então, aqui vai ficar um sim e aqui vai ficar um não. Tá? Então, é a lógica junto com a aritmética, né? Tem que estar pensando o tempo todo. Tá? De novo, a Lorena é X, o Pedro é marido da Lorena, então X mais 4. Tá? O Vitor ele falou que comprou 3 a mais do que a Lorena, então o Vitor ficou aqui, né? X mais 3. E o Pedro comprou 5 a mais que a Cláudia tem que ser X menos 1. Tá bom? E aí a gente conseguiu descobrir tudo que a gente precisava. Né? Vamos ver, gente, como é que fica aqui. Né? O Pedro é marido da Lorena, o Vitor é marido da Cláudia e o homem que ele não falou o nome é marido da Bianca. Maravilha. Né? Outra coisa, a Bianca foi a que comprou menos, né? Pela informação denunciada, a Bianca comprou menos. Então, o homem que comprou menos livros foi esse cara aqui. Né? Porque cada homem comprou 4 a mais do que a esposa, só que a Bianca foi a que menos pegou. Então, o homem desconhecido foi o que menos pegou também. Tá? Mas enfim, gente, vamos dar uma olhadinha nas alternativas. Vamos ver o que a gente pode marcar aqui. Ó. Letra A está dizendo que Vitor comprou mais livros que Pedro. Mentira, né? Mentira, porque o Vitor comprou X mais 3 e o Pedro comprou X mais 4. Tá? Pedro, marido de Cláudia, não. Pedro é marido da Lorena. Pedro foi o marido que comprou o maior número de livros. É essa, né, gente? Porque ó, o Pedro comprou X mais 4 e a gente sabe que ele ganha desse homem aqui desconhecido. Tá? Então, realmente, a alternativa certa é a letra C. Pedro foi o marido que comprou o maior número de livros. Só conferindo as outras aqui, né, gente? Cláudia comprou um livro a mais que Lorena? Não, ela comprou um a menos, na verdade.
E Vitor é marido de Bianca também não, né? Porque o Vitor é marido da Cláudia, tá bom? Então a letra D e a letra E também estão totalmente erradas. Bom, queridos, como eu falei para vocês, essa questão não é tão simples assim, mas usando aí um pouquinho de lógica, com aritmética, né, devagarinho, entendendo o que está acontecendo, a gente chega lá, tá bom? Muito obrigado aí pela atenção de vocês, ó. Conto com o like, hein? Conto com o like, conto com o comentário, conto com a divulgação. Tamo junto, galera. Grande abraço e até a próxima!